Olá, estamos aqui na Humanitária Consultoria para falar desse tema na webinar Construindo uma Cultura de Respeito, refletindo sobre esses valores no ambiente profissional e pessoal. Eu sou a Luciana, enfermeira da Humanitária Consultoria, estou aqui com a Camila Vasco, psicóloga, que vai falar desse tema tão importante. Camila, tudo bem? Olá, tudo bom? Hoje vamos falar Tudo. aqui um pouquinho desse tema de fato bastante pertinente, né? Seja na nossa vida, no nosso dia a dia, como no nosso ambiente de trabalho. Exatamente, Camila. Vamos falando e realmente esclarecendo sobre esses pontos tão fundamentais no nosso dia a dia. Uhum. Obrigada pela sua participação e presença conosco. Imagina, é um prazer sempre. Bom, então vamos começar? Posso começar, Lu? Então Claro, vamos Camila. lá, vamos lá. Então a gente tem que pensar hoje aqui, a gente vai falar sobre esse tema, né, que é sempre atual, né? E a gente tem que pensar que a todo momento na nossa vida, de alguma forma, nós estamos sendo observados, né? Seja na forma como a gente age, seja em alguma coisa que a gente fala, né, que a gente externaliza, sempre em algum momento vai ter alguém que vai estar ali de alguma forma observando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Mas aí a gente tem que pensar primeiro o que que é respeito, né? O que que a gente entende por respeito? O respeito nada mais é do que aquele sentimento, né, que impede a gente de tratar alguém mal, né? Aqui da gente ser às vezes mais mal criado, de agir com uma falta de consideração, enfim, é tudo aquilo que faz com que a gente demonstre de alguma forma uma estima pela outra pessoa, né? Então esse sentimento, ele ajuda a afastar a questão de uma ofensa, de um insulto. Se a gente olhar pelo dicionário, né, de português, ele fala justamente de ter uma consideração pelo outro, né? Então, o respeito, ele cabe em qualquer lugar, né, e em qualquer situação. A palavra respeito, ela vem do latim, né, respecto, e justamente nessa fase lá, né, antiga mesmo, né, já era considerada essa questão das reverências, né, na época dos reinados, uma veneração, uma submissão, não exatamente numa questão tão negativa, mas mais no sentido de você aceitar a opinião do outro, né, então você acatar o que o outro te dizia, né, obedecer, né, então essa consideração, essa importância e até mesmo em alguns casos o temor, né, não que a gente tenha que ter somente medo, mas o respeito no sentido mesmo de ser temente àquilo, né, de alguma forma a gente tem essa consideração hoje em dia como algo que a gente precisa praticar para viver melhor em sociedade. Então essa seria a definição do dicionário Aurélio, tá? Mas aí quando a gente pensa então em respeito, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se questionar, né? Em algum momento a gente precisa parar para fazer essa reflexão. E aí é pensar, né? O que que vocês acham? Será que a sociedade está realmente cada vez mais intolerante? Né? Como que vocês observam no dia a dia, nos lugares onde vocês frequentam, os lugares por onde vocês passam, né? E aí a gente tem que pensar então um pouquinho nessa análise diária, né? Numa autoavaliação. Então, se questionar, será que eu sou intolerante? Né? Eu me vejo dessa forma também? Não necessariamente em todos os aspectos, em todas as esferas da vida, né? Mas geralmente em alguma situação a gente é. Às vezes com os filhos, às vezes com algum colega de trabalho, às vezes em alguma situação mais específica, no trânsito, numa fila, né? Então, parar um pouquinho para refletir. E dentro disso, a gente vai entendendo que esse autoconhecimento vai ajudando a gente a ir direcionando melhor a nossa ação, cuidar melhor do nosso comportamento, favorecer mais a saúde mental, né? Que quando a gente pensa numa cultura de respeito, a gente também pensa em ter uma condição melhor, né, de saúde mental, e pensar o que que é que você não tolera, né? O que que para você é difícil, onde você acha que precisaria praticar um pouco mais a paciência, né? De quem é que você não gosta no seu dia a dia, que você acaba tendo que conviver, né? O que que para você é uma atitude que você acha feia, né? Ou mesmo aquilo que você não aceita, né? Ou aquilo que você evita, né? E até mesmo essa palavra que é um pouco pesada, né? Mas se você chega a ter ódio de alguém. Porque infelizmente a gente sabe que é uma situação que a gente pode acabar às vezes vivenciando, né? Ou consigo mesmo, ou às vezes com um colega, de você presenciar. Então esse momento de reflexão é algo que não tem como a gente deixar, de pensar quando a gente fala em respeito.
porque é isso que vai ditar um pouco o nosso comportamento, né? A forma como eu entendo, como eu manejo alguma situação que eu não gosto muito, como é que eu lido com ela, se eu sou respeitoso ou se eu sou desrespeitoso. Então, não tem como a gente pensar em respeito sem a gente falar também no bullying. O bullying hoje em dia é muito falado, né? Ele é um termo que ele surgiu, na verdade, né? Ele vem da língua inglesa, né? Que vem aí do valentão continuamente, né? Então é uma ação contínua de ser aquele valentão, né? Aquele que está sempre cutucando ali alguém, que está sempre de alguma forma tentando ditar as regras, dizendo como as coisas têm que ser. Então, o bullying são essas ações contínuas, né? Repetidamente se passa a fazer aquela situação, né, com características mais de perseguição mesmo. E aí essa agressão, de alguma forma, ela às vezes é um pouco velada, né? Em outras situações ela é bastante escancarada, né? Então originou muito no espaço escolar. Hoje a gente tem uma condição diferente quando a gente pensa em bullying, né? Hoje a gente expande isso para outras situações, para outros territórios. Mas a gente tem que pensar que essa prática, que ela é repetitiva, que ela é mais sistemática, ela não é só do ponto de vista de uma violência física, mas também quando a gente pensa numa violência psicológica, né, numa violência moral, naquela violência que a gente às vezes não consegue trazer para o concreto, mas que a gente sabe que machuca o outro, né? Quando a gente humilha, quando a gente xinga, quando a gente de alguma forma agride verbalmente, né, denigre a imagem da pessoa, faz uma calúnia, né? Então a gente tem que entender que essa intimidação ela não se dá só por uma agressão física, mas também por uma agressão psicológica, né? Afetando o emocional. E esse bullying ele pode ser voltado para uma pessoa específica por um outro indivíduo ou até mesmo por um grupo de pessoas, né? Que acabam ali se juntando para, infelizmente, né, colocar essa prática aí de uma forma muito intensificada. Então, todos nós, enquanto ser humano, a gente está sujeito ou a sofrer bullying ou até mesmo a praticar. Às vezes até sem perceber, uma coisa que começa numa brincadeira de mau gosto, né? E que toma uma proporção muito grande, se a gente não para olhar esse outro. E quando a gente fala de respeito, a gente fala justamente disso, né? De uma relação com o outro. Como é que eu enxergo esse outro? Se eu percebo que para ele aquela brincadeira não tá legal, ou seja, para ele não tá sendo uma brincadeira, e se eu paro, ou se eu progrido e evoluo ali numa situação que se torna depois bastante negativa. Então, os danos desse bullying a longo prazo, eles podem ser muito profundos, né? Eles podem causar transtornos mentais, depressão, ansiedade, uma mudança de comportamento e até mesmo a questão do suicídio, né? Infelizmente, a gente vê muitas notícias relacionadas a isso. E quando o bullying, então, ele ocorre mais nessa esfera dos adultos, geralmente no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente começa a classificar isso, então, como um assédio moral, né? E, infelizmente, a gente não está ileso, né, de passar por essas situações. Em geral, quais são os alvos do bullying? As situações mais específicas, né? Ou mais das estereotipias, né? Então, as pessoas com excesso de peso ou magras demais, ou as pessoas com uma estatura menor, pessoas que às vezes não se enquadram num padrão de beleza que é ditado pela sociedade, pessoas negras, né? A questão do racismo, pessoas com deficiência, pessoas numa condição socioeconômica inferior, homossexuais, transexuais e as pessoas também com aquela dificuldade de aprendizado ou ao contrário, muito estudiosos, né? Como a gente sempre ouve, porque aquele é nerd, porque aquele é folgado, né? Então, essas nomenclaturas, elas também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Do termo que a gente utiliza, porque às vezes um termo pejorativo também não acaba sendo adequado para a gente viver num ambiente harmonioso. Então, a gente precisa de alguma forma refletir, né? Fazer uma autoavaliação, como eu disse antes para vocês, de como que a gente está agindo, como que a gente está se comportando, porque às vezes a gente não está inicialmente praticando, mas às vezes a gente presencia e também se cala, né? Não fala nada. E de que forma que a nossa omissão também não acaba contribuindo, né? Então, existem muitas leis de combate ao bullying, né? Essa é uma preocupação que já está nas políticas públicas de educação, né? Desde a da formação aí. E a última lei, que é de 2024, ela inclui, né, os crimes de bullying e cyberbullying, que são aqueles também praticados no ambiente virtual, né? Inclui esses crimes no Código Penal como hediondos, né? Então, aqueles crimes mais graves, né? Muitas vezes até inafiançável, né? Então, a gente tem que pensar que é algo que está bastante em alta, até mesmo com o uso de redes sociais hoje em dia,
e que essa prática na internet, mesmo aquilo que não é falado, mas que é escrito, divulgado, né, que roda aí muitas vezes o mundo todo, também é considerado um crime e está muito relacionado ao que a gente está conversando hoje, que é o de respeito, tá? Então, para a gente continuar aí nessa reflexão, né, é se questionar também, será que eu já cometi bullying? Né, e aí começa a puxar aí, né, na memória alguma situação, em que você se recorda de ter participado de alguma coisa, de ter compactuado com uma opinião em que o outro não estava gostando, estava sinalizando, estava tentando colocar um limite, né? Então, começar a pensar, né, quais são essas formas, o que que poderia ser classificado dentro desse bullying, né? Um ataque físico, um insulto pessoal, né? Porque às vezes fala, não, imagina, eu nunca bati em ninguém. A gente volta a dizer, não é só uma questão de agressão física, mas às vezes o que a gente fala tem um peso tão grande quanto, né, o ato, às vezes, de um tapa, né? Então, esse insulto pessoal, comentários sistemáticos ou mesmo depreciativos, né? Aquelas falas muito pejorativas, pesadas, os apelidos, ameaças, né, por quaisquer meios que sejam, né, uma mensagem, né, hoje em dia com essa coisa do WhatsApp, né, ou mesmo o uso de expressões preconceituosas, o isolamento social, quando você faz ele de uma forma consciente, premeditado. Não, então a gente vai, vamos juntar todo mundo, vamos combinar uma coisa e não chama aquela pessoa. Ai, vamos sentar todo mundo comer, vamos deixar ela sozinha, né? Então esse tipo de comportamento, né, com esse isolamento que é já premeditado. Quando a gente zomba de alguém, as piadinhas relacionadas a alguém. Então a gente tem que ir pensando como que tem sido esse comportamento, né? E de que forma que a gente age quando a gente presencia também esse comportamento do outro, né? Que ações que a gente pode ter que favoreçam para que a gente vá tentando quebrar essa condição do bullying. Quando a gente pensa nesses termos, né? O racismo, o feminicídio, a homofobia, a xenofobia, né? De outras raças, outras etnias, a questão da intolerância religiosa, né? Tem muitos outros que a gente poderia dizer aqui, todos eles são crimes e são previstos por lei. Né? Então, são práticas que são inaceitáveis, né? Que a gente não pode de maneira nenhuma abastecer isso, porque elas fomentam o ódio, né? E elas demonstram justamente uma tremenda falta de respeito ao próximo. Então, são práticas que a gente tem que estar sempre atento. E aí a gente vem, né, para o foco principal, para a gente pensar um pouquinho, então, como é que a gente pode ter um comportamento diferente? Né? Que práticas, então, que eu posso ter que sejam mais favoráveis para o dia a dia, para a gente fazer prevalecer mais o respeito, né, e se afastar dessas situações aí que a gente entende como inadequadas. Então, para a gente pensar um pouquinho nessa questão do acolhimento, né? O acolhimento ao próximo. E o que que é acolher? É dar uma escuta. Às vezes você não precisa saber, ai meu Deus, eu não sei qual é a coisa certa para falar agora. Às vezes não é falar nada, às vezes é estar ali do lado da pessoa, escutar o que ela está te dizendo, sem julgamento, né? Conseguir, às vezes, estar ali do lado, dar um abraço, enfim, o acolher é você realmente conseguir escutar. Não é só ouvir, né? Que entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas é dar mesmo a escuta, entender que aquilo para a pessoa tem um sentido, tem uma coerência, né? E não desmerecer aquilo que ela está te trazendo, ou às vezes falando de um sofrimento. Então, essa é uma forma da gente já começar a praticar, né, o respeito de uma maneira mais intensificada, né? Oferecer um espaço para trocas, né? Esses espaços que a própria empresa aí, em geral, aí, disponibilizam para vocês, a gente está aqui hoje podendo, né, conversar de um tema, refletir, levar informação, os webinários ou mesmo as palestras presenciais, uma roda de conversa. Então, esses espaços de troca, da gente compartilhar, também faz com que as pessoas se fortaleçam, desde que, claro, não tenha julgamento. Né, que a gente possa estar livre para escutar, mesmo que a gente não concorde com a opinião do outro, né, mas que a gente aceite que ele tenha uma opinião diferente, né, então esses espaços, eles também fortalecem uma cultura de mais respeito, uma cultura de paz, que é um termo que a gente vai chegar daqui a pouquinho nele, né, então se afastar dos grupos que praticam esses atos, ou até mesmo, né, chamar a atenção desses grupos, né, se você entender que não, eu acho que eu não me sinto confortável para chamar atenção, mas à medida que você já se afasta, que você sai de cena, você já não está mais compactuando com aquilo, né? Então também é uma atitude que ajuda, né, uma prática mais favorável, observar os aspectos positivos de cada pessoa. Todo mundo tem alguma coisa de bom.
né? A gente tem uma tendência a destacar as situações que não são boas, né? As críticas, né? E a gente tem que começar também a pensar no que a gente observa de positivo, se a gente tem um elogio para dar, se a gente tem alguma coisa boa para dizer que vai acrescentar. Ou pensa naquela pessoa que às vezes você não gosta, ou que às vezes você fala, ai, não me desce, não tolero. Peraí, para e pensa, né? Alguma coisa de bom ela tem, sem dúvida alguma, todos nós temos, né? Qualidades aí e defeitos, enfim, pontos fortes e fracos. Então, tenta começar a aguçar o seu olhar para um aspecto positivo das pessoas, né? A empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, vai falar alguma coisa, vai fazer uma pontuação, pensa, será que vai contribuir isso que eu estou dizendo? Né? Ou será que no lugar da pessoa, eu acho que eu ia preferir não ouvir esse comentário. Então, se coloca no lugar do outro, né? O que será que o que eu estou dizendo vai acrescentar? Né? Porque às vezes é melhor a gente se calar, né? Então, o exercício da empatia é muito importante para que a gente possa fazer prevalecer o respeito. E a sensação de pertencimento, quando a gente sente que a gente está realmente inserido num grupo que nos entende, aquilo dá mais conforto, né? E faz com que o respeito também flua mais fácil, né? Eu escuto o outro, daqui a pouco outro que me escuta, daqui a pouco ele fala, puxa, que ele me entende, passou por algo parecido, né? Então eu sinto que eu pertenço realmente àquele grupo, que eu estou realmente incluído, né? Não simplesmente ir lá, né, fazendo uma figuração, mas realmente como parte ali daquele momento em conjunto. E aí pensar em outras ações e atitudes positivas que vocês podem ter, né? O que vocês entendem que é algo que vocês conseguiriam praticar e que favoreceria uma cultura de mais respeito para o dia a dia. E aí, pensando, né, que todos nós, então, merecemos respeito, e não só nós que estamos aqui hoje nessa webinar, mas todas as pessoas que cruzam o nosso caminho merecem respeito, e a gente também merece ser respeitado, claro. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas se alguém falta com respeito, eu falto também. Em algumas situações, a gente, claro, tem que colocar um limite, né, fazer ali uma pontuação um pouco mais incisiva, mas a gente só tem que pensar que a gente não pode consertar um erro com outro erro, né? Então, se a gente também acaba fomentando uma questão mais violenta, seja até mesmo na fala, a gente não vai estar contribuindo para aquela cultura de respeito, né? Então, pensar o que dá para fazer naquele momento, que às vezes requer um jogo de cintura, né? Mas que a gente possa estar respeitando as diferenças. E trazendo isso para o ambiente de trabalho, quando a gente também tem esse respeito circulando no ambiente de trabalho, o convívio é muito mais saudável. E não só o convívio, mas também a própria saúde mental dos colaboradores também é favorecida, a partir do momento que a gente respeita essas diferenças nesse ambiente. Então, refletindo aí, né? Qual foi a última vez que você então praticou bullying, ou racismo, ou feminicídio, ou homofobia, ou qualquer outro tipo de preconceito, né? Qual foi a situação em que você se viu de alguma forma fazendo isso, e tenta pensar que outras atitudes eu poderia ter tido nessa hora. Às vezes tem deslize, às vezes fala, puxa, acho que não foi legal, minha atitude não foi bacana. Ainda dá para consertar? Dá para chegar e pedir uma desculpa, conversar? Dá para rever? Se não dá, pelo menos faça então a sua revisão interna, né? Num outro momento, se isso voltar a acontecer, o que eu posso estar fazendo de diferente? Né? Às vezes eu ainda não consigo praticar naquela hora, mas se você leva para uma reflexão, você também já está contribuindo para que você melhore um pouco na sua atitude, para que você vá trazendo cada vez mais essa ideia do respeito para estar presente de um jeito mais intenso no dia a dia. E aí a gente entrou no termo, que é um termo muito importante, né? O termo da cultura de paz, é algo que foi colocado aí pela Organização das Nações Unidas lá em 99, e que fala justamente disso, da gente ter essas práticas que favoreçam uma cultura mais pacífica, né? Então, a partir do momento que a gente escuta atentamente o outro, sem interrupção, né? Que a gente se permite escutar uma ideia que pode ser diferente da nossa, quando a gente entra naquilo que eu falei para vocês, né? Vamos observar o que a pessoa tem de bom, então devolve esse elogio. Pensa no seu opositor e quando você achar que faz sentido, né, devolve aquilo para ele de um jeito mais favorável, mais positivo. Então, elogie o seu opositor. A cultura de paz, ela também traz a ideia da gente tentar compreender e validar as necessidades do outro.
Então, às vezes, o outro está trazendo uma coisa que para ele é muito importante, para você talvez não tenha tanta importância. Fala, bom, mas espera aí, essa é uma questão central para aquela pessoa, então não vamos desmerecer, né? Não vamos desvalidar ou desqualificar. Vamos tentar compreender aquilo que o outro está trazendo, como você também pode colocar aquilo que você pensa, para que o outro também possa fazer essa mesma validação. A famosa pausa, né? Antes da gente responder, a gente precisa respirar. Às vezes a gente precisa contar até 10, às vezes até 20, né? Mas tentar diminuir um pouco a impulsividade de um ato de uma resposta, às vezes um pouco mais agressiva, ou um pouco mais seca, mais rude, né? Então, antes de responder, respirar, pensar, para poder colocar, né, devolver alguma coisa para o outro. Evitar as ironias, o sarcasmo, aquela linguagem corporal às vezes mais fechada, né? Porque o nosso corpo fala. Então, a gente às vezes acaba demonstrando para o outro que a gente não está ali muito favorável para a comunicação, né? Então, a cultura de paz, ela traz a gente justamente aí se policiar com relação às ironias aí e ao sarcasmo, né? E assumir responsabilidade pelas próprias emoções, porque às vezes a gente quer depositar no outro alguma coisa, né? A gente projeta, né? A gente identifica alguma coisa que a gente não gosta e a gente acaba ali colocando, ah, mas foi assim porque o outro fez tal coisa, né? Então, assim, assume a responsabilidade daquilo que você está dizendo, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está sentindo, né? O que despertou em você e o que você desperta no outro. E não ter vergonha de falar que não sabe sobre uma determinada coisa, né? Porque isso faz com que diminua, às vezes, os confrontos, né? Entre as pessoas numa relação, né? Então, quando a gente diz, olha, faz realmente aquela pausa, né? Que a gente chama de pausa sábia dentro do termo da cultura de paz para a gente justamente favorecer um ambiente mais pacífico, um ambiente mais agradável, um ambiente mais saudável, né? E quando a gente pensa em saudável, a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa em saúde mental, então a gente pensa em melhorar todo o nosso dia a dia, porque a gente precisa, diante de toda a pressão que a gente sofre, né, atualmente aí, na condição mesmo da vivência de cada um. E aí a gente entra no outro termo, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de respeito para a gente pensar, que é justamente na comunicação não violenta. Não sei se alguém aqui já escutou esse termo, né? É um termo que ele nasceu lá na década de 60, e depois, né, com a cultura de paz, depois, posteriormente, né, se preza bastante isso, né, a comunicação não violenta dentro da cultura de paz. E é um tema muito bom para ser refletido dentro das empresas, né? Desde a questão do próprio RH, passando por todos os setores da empresa, para chegar em todos os colaboradores, que é justamente aquela forma de comunicação que vai ajudar, vai contribuir numa resolução de conflitos. E o conflito pode ser de qualquer ordem, tá? Então, ela se pauta justamente na empatia, nessa questão aí, de se colocar no lugar do outro, se pauta numa escutativa, né? Então, escutativa é você estar aberto para escutar aquele outro sem o julgamento, e se pauta na cooperação, no que eu posso contribuir com o outro, e, consequentemente, ele vai me devolver de alguma forma uma contribuição também, né? Então, é aquela coisa que é mútua, né? Então, a gente tem que pensar nesses três termos. E quais são os valores envolvidos, então, na comunicação violenta? Coloquei alguns para vocês aí, né? É a gente observar o que está acontecendo no ambiente, o que que aquilo está despertando, que sentimento que aquilo suscita, qual a necessidade que a gente percebe por trás daquilo, o que que a gente está precisando, qual que é o pedido que a gente faz diante de algo que a gente percebeu que de alguma forma ali nos tocou, né? A própria empatia, como eu falei para vocês, que abertura que a gente tem para o outro, como é que a gente se comunica, se a gente tem essa flexibilidade, né? Que às vezes para um é de uma forma, para outra é de outra forma, para um eu falo de um jeito, numa entonação, para outro às vezes preciso ser ainda um pouco mais tranquilo, né? Como que eu ofereço essa escuta? Então, dentro de uma comunicação não violenta, eu preciso exercitar muito a questão da escuta. Qual que é a minha linguagem corporal? Como a gente disse agora há pouco, né? Que o corpo fala por nós. A prática da gentileza, né? Que, como eu falei para vocês, né? A gente não tem que consertar um erro contra o erro. Então, a gente sabe que uma gentileza gera outra gentileza, né? Um sorriso desperta um sorriso no outro. Às vezes a pessoa vem com uma atitude ali mais ríspida, às vezes o seu sorriso já quebra aquela atitude da pessoa, ela já fica desconcertada, ela já ameniza, já vai falar diferente, você já dá aquela apaziguada na situação, né? O não julgamento,
que é essencial para a gente praticar uma comunicação não violenta, e uma não competição, né? A gente não está ali para competir, para ser melhor que ninguém, a gente está ali para somar, lembrando que ela é pautada no cooperar, né? Então não é no passar na frente, no vencer, né? Em colocar obstáculo no caminho, não, é o contrário, a gente tentar tirar os obstáculos do caminho. E aí eu trouxe para vocês algumas coisas para a gente pensar. Aí cada um pensa dentro do seu setor, da sua empresa, né? Ou mesmo dentro de casa, que a gente está pensando aqui no respeito, ele vai desde a da esfera pessoal, né, até a esfera profissional. E alguns exemplos que a gente pode ter, seja qual for o cargo, tá, gente? Pode ser os cargos de liderança, como pode ser os cargos mais de operação, de atendimento administrativo, em casa com o marido, com esposa, com filho, com mãe, enfim, né? Então vamos tentar entender um pouquinho só o que que seria essa comunicação não violenta. Então, por exemplo, alguém que chegou e disse assim: olha, o seu relatório está péssimo. Né? Ao invés da gente dizer o seu relatório está péssimo, quando a gente pensa em trazer a comunicação não violenta, uma outra forma da gente dizer a mesma coisa, falar assim: olha, podemos revisar junto algumas partes do seu relatório para que a gente consiga garantir mais precisão? Então, você também está transmitindo a ideia de que aquele relatório não estava contento, mas de um jeito muito mais agradável, vamos dizer assim. Né? Você não está ali dizendo para a pessoa com uma crítica, né, pesada, como se assim, olha, você não está fazendo nada direito, né? Então a gente pensa, olha, vamos revisar junto, vamos ver o que que a gente pode melhorar. Por que você está dizendo para ela, olha, porque não está bom o suficiente, né? Então você traz a mesma necessidade que você tinha de que aquele relatório precisa melhorar, mas você traz de uma outra forma. Vamos para outro exemplo. Ao invés de você dizer, você sempre atrasa nas entregas, você pode dizer, olha, eu percebi que nas últimas semanas as entregas não foram feitas no prazo combinado. E aí você pode abrir a possibilidade de uma conversa. Está acontecendo alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? Está acontecendo, né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela abre espaço justamente para a relação, para que a pessoa tenha uma escuta aberta para o que você está dizendo, respeite o que você está dizendo, né? Acate e fale assim: olha, é o seguinte, é isso, isso, isso. Então, abre a possibilidade dela te escutar, porque se você já chega com uma crítica pesada, a pessoa às vezes já se fecha. E aquilo já não faz a comunicação fluir e, consequentemente, fica mais difícil chegar no resultado que se espera, né? Então, é tentar ir percebendo que, às vezes, assim, o que parecia prático, direto, ah, não, aqui é objetivo. Não, às vezes a gente precisa parar, né? Outro dia uma pessoa disse assim, ah, mas isso aí é florear. Não é que é florear, é a gente buscar realmente uma comunicação que favoreça a eficácia de alcançar o resultado que a gente precisa sem precisar ofender o outro. Então, é importante a gente observar para aos poucos a gente conseguir tentar praticar cada vez mais. Aí, outro exemplo, ao invés de estou decepcionado com a sua equipe, né, que você já joga aquele peso em cima da pessoa, você pode falar: olha, eu fico muito frustrado porque as metas não estão sendo atingidas. Então, lembra que a gente falou lá de alguns valores envolvidos? Está falando do sentimento que ela tem: olha, eu fico frustrado. E por quê? Porque as metas não são atingidas. Então, indiretamente, você está dizendo, bom, a gente precisa atingir meta, né? Assim, a sua equipe precisa trabalhar de algum jeito diferente. Vamos pensar juntos se existem outras alternativas, outras estratégias, outros caminhos, né? Então, a gente vai mudando a forma de dizer para a gente chegar no mesmo lugar que a gente precisava chegar, sem precisar ser grosseiro. Ao invés de dizer, você precisa ser mais eficiente, que cai bastante numa cobrança, você pode dizer, olha, lembra do sentimento de pertencimento? Estamos juntos, né? Você entra lá já lá ó, no coletivo. Olha, precisamos encontrar maneira de otimizar os nossos processos para a gente atender as metas. Então você se inclui junto com a pessoa, né? Então assim é algo que assim eu sei que não é tão simples, né? Assim aqui tudo pronto, né? Parece fácil. Eu sei que na prática, no dia a dia, é algo que precisa sendo construído. Não é do dia para a noite, mas a partir do momento que a gente conhece o conceito, que a gente tenta se apoderar dele, a gente vai se permitindo, né, a se perceber mais para fazer uma prática diferente. E ela favorece muito a cultura de respeito. Às vezes dentro de casa, né? Começa isso dentro de casa e leva para o ambiente de trabalho, ou ao contrário, começa no ambiente de trabalho e tenta levar para casa se você tiver algum conflito, né? Como é que eu cobro o meu marido de uma tarefa sem precisar sempre só ser daquela forma rude? Ou como é que eu ensino meu filho que ele precisa fazer tal coisa sem ser sempre só numa imposição?
né? Então, acho que é importante a gente pensar que isso cabe em qualquer situação, tá? Vamos para o próximo exemplo, então. Não aguento mais esse volume de trabalho. Às vezes o colaborador podendo dizer lá para um líder, para um coordenador, né? A forma como ele diz, às vezes impede que ele seja ouvido, né? Você fala assim, ah, mais um problema que alguém vai me trazer, né? Então ele pode dizer, olha, eu preciso encontrar o equilíbrio entre as tarefas para eu manter minha saúde e a minha produtividade. Você está dizendo para ele, olha, se eu não tiver legal, se eu tiver esse volume de coisa, daqui a pouco eu não estou rendendo mais bem o suficiente. Eu estou te dizendo que esse desequilíbrio vai afetar, né? E aí, quando você traz essa ideia também, né, da saúde, isso às vezes deixa mais claro. A pessoa falou, opa, peraí, é verdade. Daqui a pouco também já não vamos estar aqui a contento nessa produtividade. Então, você vai favorecendo esse canal de comunicação e você vai passando a tentar respeitar mais o que o outro está te dizendo. Porque ele não chegou impondo. Ele chegou para conversar, para expor a angústia que ele está tendo com aquela situação, o que que a gente pode fazer, seja do lado do colaborador para o empregador ou do empregador para o colaborador, tá? E aí, para a gente finalizar o último exemplo aí, ao invés de dizer faça imediatamente isso, você pode dizer, você poderia concluir essa tarefa até o final do dia? Então, você está dizendo para ela que essa tarefa é muito importante, que precisa ser findada hoje, né? Diferente de você chegar, olha, faça isso imediatamente, né? Vira uma ordem, assim, né? Vira uma coisa de eu mando aqui, né? Aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então a gente tem que ir pensando nesses conceitos da comunicação não violenta como uma forma de contribuir, né? De trazer um ambiente que seja mais propício, justamente para a gente pensar. Que a gente já tem uma série de coisas para dar conta, que às vezes a gente não vai conseguir, né, ser mais gentil, mais simpático 100% do tempo, mas que a gente já tem bastante problema, a gente não precisa criar mais alguns, né? E a nossa forma de comunicar, ela favorece, então, esse ambiente mais de respeito, ela favorece esse ambiente mais saudável, tá? Para a gente conseguir levar o dia a dia. Teria muitos exemplos para a gente pensar aqui, tá? Então, quais são as vantagens dessa prática, né, da comunicação não violenta? Ela reduz os conflitos, porque você dá esse espaço de escuta de ambos os lados. Ela fortalece o trabalho em equipe, porque é justamente isso, à medida que eu entendo que alguém me dá voz e me dá espaço, eu também estou ali junto com o grupo, né? Quando eu vou chamar a atenção de alguma coisa, eu me incluo, né? Não só como alguém que cobra, mas como alguém que pode sentar e fazer junto, né? Então, fortalece essa ideia de equipe. Ela melhora a comunicação, porque fica tudo mais claro, né? A gente não fica ali tentando adivinhar o que o outro queria da gente. Ela desenvolve uma liderança mais empática, que é essa liderança de ir se colocando no lugar da pessoa. Puxa, será que então é trabalho demais? Ah, ela já me pontuou tal coisa, ela sinalizou isso, né? Isso ajuda às vezes a perceber no ambiente se é uma pessoa tá mais num momento de estresse, mais beirando ali um burnout, ou tá com alguma questão pessoal que está impactando emocionalmente, né? Então, as coisas vão dando sinais, né? A gente precisa estar atento a observar. Contribui para essa cultura mais positiva de respeito e para a cultura de paz, né? É menos toxicidade para o ambiente, então o ambiente fica mais favorável, né? Fica um ambiente muito mais até gostoso de você estar atuando ali, né? Naquela situação. Favorece a saúde mental de todos, né? Como a gente estava falando, falar de respeito é falar de uma contribuição bem positiva, né, para a saúde mental. E o ambiente de convívio, então, ele vai ser melhor e as pessoas se sentirão mais compreendidas. A compreensão, às vezes, tira alguém de uma atitude bem desfavorável emocional, né? Alguém que às vezes já está depressivo, passando por alguma coisa, se sente compreendido, ajuda, às vezes, já a tirar o pé de uma situação muito mais ruim. E aí, então, para a gente finalizar, né, essa conversa aqui, para depois vocês também podem estar refletindo, passando, enfim, alguma coisa que vocês pensaram, né, a respeito disso tudo que a gente está deixando hoje de informação. Então, duas frases aí, ou melhor, três, né? Furar a bolha é necessário. Né? Então, de Jamila Ribeiro, uma filósofa e escritora. Porque às vezes a gente está ali envolto só, né, naquilo que a gente conhece, naquela nossa forma de viver, naquele nosso ambiente. E às vezes a gente precisa furar essa bolinha e falar: opa, peraí, deixa eu ver o que que tem aqui em volta, né? O que que eu não estava alcançando, não estava olhando, eu estava generalizando, achando que todo mundo pensa igual, todo mundo tem que ser da forma X, né? Sair um pouco então dessa bolha para a gente conseguir olhar o mundo todo, né? E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, justamente aí, né, a frase do psicólogo que criou a comunicação não violenta, né?
Então, não sei se vocês já ouviram falar, que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas a melhor defesa é o ataque, né? Não necessariamente, porque na verdade a agressão vai estar falando disso. A pessoa está tentando se defender de algo que ela sentiu de algum jeito afetada, né? Então, a agressão, ela é uma expressão muito trágica, né? É um jeito muito ruim da gente ter que dizer que alguma necessidade nossa não está sendo atendida, né? Ou alguma ofensa está acontecendo, enfim. Então, são reflexões aí para a gente ter sempre, né? E para a gente finalizar, então, assim, esse nosso momento hoje, fica então essa frase, né? Mais compreensão e menos hostilidade, né? Vamos compreender melhor as pessoas, os ambientes e vamos ser menos hostis, né? Então, essa era a ideia hoje do que a gente tinha para passar para vocês. Né, para trazer essa contribuição para que vocês possam, dentro das empresas, dar seguimento, né, nesse tema, fazer uma conversa sobre isso, pensar, né, os espaços, as relações, enfim, toda a troca que vocês têm na vida pessoal e profissional, para que a gente tenha um ambiente mais saudável, para que a gente tenha uma melhor saúde mental também.